sou mãe de 2 filhos, moro atualmente em Apucarana. Então eu nasci no Barro Preto, na cidade de Ipitanga, dia 1º de janeiro, dia de ano novo, né? Minha mãe teve aquele parto legal às 10 horas da manhã. Fui criada em Ipitanga até uns 7, 8 anos de idade. Meu pai era puro cigano, então mudava muito de cidade. Praticamente todo ano, a cada alguns anos ele mudava. Então com 7 anos eu fui embora para o Mato Grosso com a família. Ficamos lá só 2 anos, que daí meu avô paterno e materno veio a falecer. E nessa transição minha mãe sofreu muito, quis voltar para ficar perto da minha avó. Então a gente voltou para Ipitanga. E ali nós ficamos algum tempo. Mudamos para Mauá da Serra, onde eu fiquei 13 anos. Mas quando a gente mudou para Mauá da Serra, eu fiquei morando com a minha avó. E nesse período eu fiquei com ela, porque eles estavam construindo as casas onde a gente ia morar. Foi construído 10 casinhas, essas colônias que fala, né? Eram 10 casas de material de tijolo à vista. E quando construiu, eu vim morar com meus pais. Mas logo que eu mudei, nós passamos por uma situação bem interessante na minha infância, desde os 10 anos. Teve uma chuva muito forte, um vendaval, e derrubou a nossa casa. Das 10 casinhas caíram 5. E é muito interessante, porque a história é bem longa, mas ninguém se machucou, né? Eu sou de uma família grande, uma família de 7 irmãos. São 5 mulheres e 2 homens. Naquela ocasião nós éramos em 6. Só lembro de acordar com meu pai no meio da casa chamando o nome de cada filho. E as paredes todas caídas para o lado de fora. Como eu sempre penso, é por Deus, né? Todas as paredes caíram e todas para o lado de fora. A casa era repartida de madeira, então cada madeira, cada repartição caiu para um lado numa cama, cobrindo a gente, protegendo, não machucou ninguém. Mas tem um episódio nessa questão que eu quase nunca conto por causa das pessoas céticas mesmo. Que quando eu abri os olhos, que estava aquela chuva molhando meu rosto, eu vi 2 anjos da guarda, muito claramente para mim. E a gente ficou muito bem, graças a Deus, passou. E meu pai voltou para a nossa cidade de origem, Ipitanga. E lá vai a família inteira de volta para Ipitanga. Meu pai arrumou um trabalho numa fazenda. Meu pai sempre trabalhou com trator, com máquinas, né? Sempre trabalhou nessa área de lavoura, caminhão e tal. Então, nesse período, meu irmão ainda estava 1 ano atrás de mim. Então, ele ficou no sítio e eu tinha que ficar na cidade. Fiquei morando com a minha avó. Me lembro que a casa da minha avó era uma casa de madeira, muito simples, mas ela era tão caprichosa que uma coisa que eu lembro dela é que aquele assoalho dela dava para se pentear, como se dizia, né? Era muito, muito lustrado, muito gostoso. Na época que ainda tinha aquelas privadas, que o pessoal chama de patente, né? Eu conheço como patente. E tinha um carreirinho que ia para ela e estava tão branca, mas tão branca que ela areava de joelho. Ela dizia, filha, tem que ficar arvinha. E era desse jeito. Fogão a lenha, aquela coisa gostosa. Nunca comi uma comida igual a da minha avó. Porque feita no fogão a lenha, ela ficava aquela carne de porco ali que ela colocava de manhã para cozinhar. Ficava cheirando até terminar. E quanto mais ela cozinha, mais gostosa ela ficava. Então é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Um dos melhores momentos da minha vida foi o período que eu morei com eles. Amava morar com a minha avó. Eu lembro que eu saía brincar com as minhas amigas e ela saía atrás de mim quando dava o horário. E ela saía para a rua chamando, Joelma! Joelma! E saía Joelma correndo de onde estava, né? E enxergava ela de longe. Uma imagem que eu tenho dela, ela tinha o cabelo bem grisalho, sempre preso numa peruquinha e um lencinho na cabeça. Ela era gordinha, fofinha, tinha os olhos claros. E ela sempre usava uma saia azul de poá branco. Aquelas poá bem grandão, assim. Então era nítido. Via a avó, corria. E ela era fantástica, fantástica. Não deixava fazer nada em casa. Então eu não fui uma menina criada para ser do lar, não. Então aí fiquei com a minha avó praticamente o ano todo. Mas aonde meu pai mudou, que era o Bom Retiro, era na fazenda. Então era a coisa mais linda que tinha de viver, né? E eu queria viver lá. Então eu ia nos finais de semana, passar com meu pai, ele vinha me buscar. E eu ficava lá no final de semana e voltava para casa da minha avó no final do domingo. Aí acabou se tornando um castigo, porque o que era bom acabou ficando um castigo, porque eu queria muito morar na fazenda. Tinha muita represa, tinha muito pasto, tinha gado, a minha mãe tirava leite. E eu queria fazer parte daquilo, né? Porque, como eu disse,
Quando eu morei com a minha avó a primeira vez, eu não fazia nada em casa, porque ela não deixava. Ela não queria que eu me ocupasse com isso, ela queria que eu estudasse. E não era diferente na casa da minha mãe. Por ter a minha irmã mais velha, ela sempre assumiu o papel, né, de cuidar da casa, ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, eu me abstive dessa obrigação ou dessa ajuda. E queria brincar, minha vida era brincar, né? Eu brinquei até os 14 anos, eu tive uma infância maravilhosa. Eu tenho que agradecer muito mesmo aos meus pais e a Deus mesmo, porque eu tive uma infância perfeita, uma infância normal, uma criança comum, mas eu tive a oportunidade de brincar. Tinha essa liberdade total, a gente sempre morou em lugares tranquilos, né? Então eu brincava muito e eu queria mudar para lá. Um pouco antes de finalizar o ano da minha quinta série, no caso, eu falei pro meu pai que eu queria ir morar com ele. Ele disse assim, você vai trocar caneta pela enxada? Porque se você parar esse ano na escola, você vai ter que carpir. Porque meu pai plantava nessa época já milho, arroz, feijão, plantava pasto, nossa, tudo que imaginar. Porque desde por ele morar na fazenda, ele tinha o benefício de poder fazer o plantio. E a minha mãe acabou indo ajudar na roça e a minha irmã cuidava da casa. Então eu falei, vou. E fui. Literalmente ele me mandou para a roça. Eu achei que ele não teria coragem, mas ele teve. A minha irmã mais velha brinca que eu ia para a roça para dormir, mas é verdade. Eu arrumava uma moita e deitava embaixo para dormir na sombra. A minha mãe era muito boazinha, sempre foi, né? E até hoje. Ela falava, Joelma, venha, seu pai vai chegar, você está dormindo. Mas eu adorava ir para a roça para dormir. E foi isso. Aí no ano seguinte, quando meu irmão já podia estudar comigo na cidade, nós íamos estudar na cidade, andávamos 4 quilômetros para ir, pegar o ônibus escolar, 4 quilômetros para voltar, a gente chegava em casa à noite, andava assim, num breu mesmo, para chegar em casa. Não tinha vizinhança, nada. Nossa casa estava muito longe, né, 4 quilômetros da rodovia. E eu lembro desse pedaço muito bom, porque eu tenho uma intimidade, uma afinidade muito grande com esse meu irmão mais velho, por isso que a gente se criou muito tempo junto, brincou com um menino mesmo. E eu ia assustando ele pelo caminho. Eu via um boi no pasto e dizia, som do céu, um fantasma, e começava a correr. Eu ameaçava correr, tadinho, ele corria pernas para que te quero. E eu parava, rachava de dar risada. Então eu fazia isso e ele não aprendia. Porque eu podia fazer todo dia, mas todo dia ele caía. Foi muito divertido. E aí nós ficamos ali nessa fazenda por um tempo. Novamente meu pai mudou. Novamente ele foi para Mauá. Aí eu aprendi um pouco a cuidar da casa com a minha mãe, né? O básico que eu podia fazer por ela. Nesse período, a minha avó materna veio a falecer, a avó que eu morava, e a minha tia Marlene ficou sozinha. Daí, eu acho que alguma coisa mudou nesse momento, né? Eu não tinha mais a minha avó para morar de novo. Não que com a tia Marlene não pudesse, mas o que eu queria era que ela viesse ficar com a gente. Mas ela tentou, só que ela não se adaptou. Foi um ciclo que passou na minha vida e quando eu completei 17 anos, depois disso, eu fui trabalhar fora, meu primeiro emprego. Fui trabalhar numa confeitaria, lá em Guarapuava. Se chamava Doces Sonhos. Era uma confeitaria linda, chiquérrima, adorava trabalhar lá. Acho que eu aprendi um pouquinho do que eu conheço de gosto, de estilo, lá, porque era uma confeitaria que é bem frequentada por mulheres assim da sociedade. Então eu gostava da forma com que elas se posicionavam, da forma com que elas se alimentavam. Elas eram muito delicadas. Tá, então fiquei esse ano em Guarapuava trabalhando nessa confeitaria e acabou que a minha mãe novamente pediu para eu voltar a morar com ela. Precisava de mim e tal, mas eu não podia voltar sem trabalho, porque para mim já era uma obrigação, né? Tipo, eu tenho que ter um trabalho, um ofício. E o meu pai conseguiu uma entrevista para mim na empresa que ele trabalhava, que se chama Santa Teresa, da família Mendes, aqui de Apucarana, inclusive. Aí eu fiz uma entrevista, fui contratado e eu fiquei 13 anos trabalhando na Santa Teresa com o Sr. Fernando. Foi a maior parte da experiência que eu tenho como profissional, eu tive lá. Eu tive grande chance de aprender e crescer lá. Lá eu aprendi tudo que eu sei sobre profissionalismo. Foram 13 anos da minha vida lá.
Eu me casei lá, eu tive meus 2 filhos enquanto eu trabalhava lá. Me entreguei bastante ao trabalho, né? Foi um dos motivos pelo qual, em algum momento da minha vida, eu saí de lá, justamente porque eu enfrentei um período de uma depressão. 13 anos depois, há muito tempo trabalhando numa coisa só, eu acho que acabou me sobrecarregando, né? Outros fatores da minha vida pessoal também. E eu acabei saindo de licença, ele me concedeu uma licença de 3 meses. Ele disse: você vai sair, vai se tratar e eu não vou manter você na empresa. Aí eu fiquei 3 meses nesse afastamento para tentar melhorar, mas não consegui voltar. Eu sentia pânico quando eu pensava em voltar. Ele me chamou uma vez para conversar, para saber se eu queria voltar, né? Eu disse: não dou conta, eu não dou conta de voltar, eu realmente preciso sair. Nesse período eu já tinha ensinado alguém para ficar no meu lugar, para trabalhar sozinha no escritório, né? Nesse escritório lá. Levei 1 ano treinando uma menina que trabalhava lá. Foi quando eu peguei minha primeira férias. 13 anos depois, eu peguei minha primeira férias de viajar. Eu pegava férias, mas eu não saía da cidade, ficava ali. Porque eu achava que a empresa podia precisar de mim em qualquer momento. Então eu estava ali, eu morava no mesmo pátio da empresa, o Sr. Fernando me cedia casa, né, moradia. Então eu pensava, se eu viajar e se precisar, porque era exportação, mesmo programando todas as notas que eram programáveis no porto, eu ficava com medo de precisar de mim, eu não estava ali. Eu tinha um receio de não estar ali quando fosse necessário, que era um peso imenso. Então foi a primeira vez que eu consegui sair e deixar alguém cuidando daquilo sem que eu precisasse me preocupar. E foi onde eu realmente foi o estopim da minha depressão. Eu viajei, foi a primeira vez que fui para a praia com a minha família, né, com meus filhos. Foi maravilhoso. Minha filha tinha 7 anos, o Pedro tinha só 4. Então foi muito gostoso. O Pedro não deixava entrar no mar, né? Ele tinha medo que eu morresse, que eu me afogasse. Eu ia um pouquinho na beiradinha do mar e ele gritava: mar! Eu tinha que voltar. E a Nicole, que coisa mais linda, né? Ela brincava com ela da sereia, eu lembro dela rolando na areia ali, naquele pedacinho das ondas ali. Me lembro, foi um dos melhores momentos que eu vivi e um dos piores também, porque ali eu comecei realmente a literalmente arrancar os cabelos. Literalmente mesmo, arrancar os cabelos. E levei minha mãe nessa viagem comigo. Tive a oportunidade de levá-la, foi fantástico levá-la. E essa angústia, essa aflição de ser substituída ou não, porque se eu desistisse do meu trabalho, eu fui substituída. E eu tinha que desistir por mim, porque eu não conseguia mais continuar mesmo. Eu já estava sobrecarregada. Eu estava cansada, meus filhos estavam sugando bastante tempo já, precisando, não só sugando, mas precisando da minha presença. Eu era uma mãe ausente em partes, né? Porque eu trabalhava muito. Eles já estavam sempre sendo criados por alguém. Tive a chance de ter a minha irmã mais velha cuidando dos meus filhos para mim, o que foi fantástico, porque eles ficaram na melhor mão, né? E isso pesava para mim também. Eu queria passar mais tempo com eles. Realmente vivia para o trabalho. Assim que venceu as minhas férias, eu voltei a trabalhar. No meu primeiro dia de trabalho, de retorno, eu lembro do Sr. Fernando chegando. O Sr. Fernando é um ser humano maravilhoso, incrível, foi um paizão para mim, um professor, inclusive. Filha dele, a dona Sarita, teve muita paciência em me ensinar. E ele me chamou para conversar e perguntou se estava tudo bem. E eu lembro como fosse hoje, assim, eu estava usando boina, sempre gostei muito de usar adereço no cabelo. Boina, chapéu, essas coisas. E quando eu voltei da praia, a primeira coisa que eu fiz, como eu tinha arrancado a maior parte do meu cabelo, foi cortar. Falei, eu vou cortar o Joãozinho. Eu usava mega, né? Eu usava mega hair nessa época. Então eu já tinha arrancado todo ele, cheguei. E aí falei, pode cortar. Corta tudo, deixa Joãozinho baixinho para ele crescer. E eu fiquei com o cabelo muito feio, porque eu estava cheio de buraquinhos assim, sem cabelo. Botei minha boina, fui trabalhar, linda e glamourosa, achando que estava, né? Porque sempre, apesar de estar doente, apesar de me sentir fraca, eu nunca gostei de demonstrar fragilidade. Nunca gostei de demonstrar fragilidade. Aquilo era uma fraqueza para mim demonstrar fragilidade. Então, me arrumei, fui trabalhar, botei minha boininha. E o Sr. Fernando perguntou para mim assim: e aí, Jô, como que você está? E eu não consegui me conter, porque eu já tinha uma intimidade muito grande com ele, né? Muita mesmo, porque 13 anos juntos, cresci ali, né? Ele me conheceu menina. Eu lembro de tirar a boina e dizer assim: não está nada bem.
olha como tá meu cabelo, seu Fernando. Tô ficando careca. Tentei levar num bom humor, mas não foi possível. Me lembro até hoje que o olho dele encheu de lágrimas. A hora que o olho dele brilhou, que encheu, eu falei, putz, não era assim que eu queria que ele tivesse recebido isso. Ele disse assim, Jô, pega suas coisas e vai para casa. Tira um dia de folga. Amanhã você volta e a gente conversa. Eu falei, não, eu não vou embora. Como assim? Eu acabei de chegar. O senhor quer que eu vá embora? Agora? Eu falei, não, você não está bem, Jô. Ele tinha me feito uma pergunta, ele disse que quando ele chegou ele me fez uma pergunta. E eu respondi outra coisa. Ele falou assim, Jô, assim que eu cheguei, eu fiz uma pergunta para você. E você me respondeu outra coisa. Eu não entendi, por isso eu te chamei para perguntar se está tudo bem. E você não está bem. Então eu quero que você vá, que você descanse e volte a falar comigo amanhã. E ele me ligou naquele mesmo dia e falou assim, Jô, eu conversei com a Sarita e ela vai fazer uma consulta para você em Apucarana. Amanhã você vai consultar tal horário, tal lugar, ela vai mandar o endereço para você e eu quero que você vá. Só isso, só vá. E eu vim, né? E ali eu comecei o meu tratamento aí com a depressão. Aí esses 15 dias que eu fiquei em casa, depois da minha primeira consulta, do início do tratamento, foi a pior sensação da vida, foi pior do que na praia. Porque daí eu senti que realmente eu não voltaria mais para o meu emprego. Pensei, acabou para mim, agora eu não consigo mais voltar. Eu fui substituída realmente, tem outra pessoa no meu lugar, eles não precisam mais de mim. E pensar que tudo que eu queria era que eles não precisassem mais de mim. Quando eu ensinei a Tatiane, era com o objetivo dela ficar no meu lugar, dela me substituir para eu poder sair, porque eu estava cansada. Mas você querer uma coisa e aquilo acontecer é bem diferente, né? Pesa mais. Então pesou realmente muito. Eu sabia que tinha acabado e eu comecei a carpir meu quintal como terapia. Usei a carpida. Capinar, né, como se diz. Comecei a carpir meu quintal inteirinho. Inteirinho. Quando acabou o mato do meu quintal, eu comecei a carpir o quintal da Santa Teresa. Hoje é engraçado. Eu lembro, eu falo, gente, o que eles pensaram, né? Mas aquilo pra mim, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu falei, não, eu preciso me ocupar. Eu vou carpir. Eu tinha aprendido a carpir, né? Meu pai obrigou a aprender. Aí vai lá carpir, né? Carpir, foi divertido. Meus filhos encararam isso como uma brincadeira. Porque eles ficavam em volta de mim o tempo todo, levando água, e se eu queria alguma coisa, se eu queria comer, se eu queria beber. Então foi muito, acabou sendo interessante. Passei um momento diferente com os meus filhos. E carpir realmente por terapia, né? Foi para me ocupar, não ficar naquele estagnado. Eu sempre trabalhei, como eu disse, desde os meus 17 anos, eu não parei daí, né? 17 anos eu comecei, fiquei 13 anos na Santa Teresa. De repente eu estou sem emprego, parada, mesmo estando de férias, né? Uma férias concedida, para mim aquilo era incabível, eu me sentia totalmente inútil. Então, para não me sentir inútil, eu fui carpir realmente, carpir bastante, foi bem gostoso. Passei um momento único com os meus filhos, mas passados 15 dias eu voltei para falar com o seu Fernando. E ele perguntou, você vai voltar, Jô? Quando? Eu falei, não consigo, ainda não consigo, o senhor pode me dar as contas, eu não vou voltar. Aí eu tinha tomado essa decisão, por mais difícil que fosse, eu já tinha tomado, já tinha me desligado. Aí eu já tinha aceitado que eu não voltaria mais, que eu não daria mais conta. Aí ele não aceitou, ele disse, não, então você vai tirar, vou te conceder 30 dias mesmo de férias, depois desses 30 dias voltamos a conversar. Novamente saí de férias, continuei meu tratamento, continuei em casa. Daí nesse período eu resolvi fazer outra coisa de terapia, não tinha mais quintal para o carpir. Eu fui para Pitanga, né, na casa da minha mãe, e fiz um curso de pintura. Eu pintei telas, pinturas a óleo. Uma coisa que eu gostei muito de fazer e gostaria até de voltar a fazer um dia desse que eu tiver uma folga. Mas foi muito bom essa terapia, eu gostei bastante, ela me tirou da estagnação também. Só fazia isso também, daí. Pintava, não tinha onde enfiar a tela mais. Tela eu tinha para dar e vender. Falei, vou virar uma artista plástica. Brinquei até que faria isso, não fiz, não vi um caminho para fazer, para seguir isso como carreira. E eu não voltei mais para a empresa, né? Daí eu resolvi que eu ia investir num projeto, tive o total apoio do seu Fernando, ele me deu uma gratificação financeira pelo tempo que eu trabalhei com ele, e que era para deslanchar, tipo, não, então vai lá, segue teu sonho.
Eu queria fazer meu cybercafé, né, a cafeteria, que ela fosse toda em madeira rústica. Aí o projeto todo pensado, né, eu já tinha desenhado literalmente o meu projeto. E aí o meu ex-marido veio com o fator que a gente estava passando por uma situação financeira e eu não estava a par desse assunto justamente por estar passando por esse problema emocional. Não estava realmente a par das necessidades financeiras dele, do negócio dele, né? Porque a gente trabalhava separadamente. Eu tinha um emprego na Santa Teresa, ele tinha o ofício dele, que era terceirizado, e seguimos a vida assim. Nós tínhamos uma vida quase independente. Algumas coisas pagávamos juntos, outras separadas, e estava tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa independente, nunca gostei de unir muitas coisas, o que não é uma coisa interessante, mas a minha vida era assim. Então eu me senti na obrigação, digamos assim, de adiar um pouco o meu sonho. Adiei por um momento, foi muito difícil para mim, foi muito difícil para mim. Adiando esse sonho, eu pensei, bom, então eu vou ter que ficar aqui, né? Vou fixar a raiz aqui em Mauá da Serra mesmo. A primeira pessoa, na verdade, fui eu. Foi eu mesma, né? Foi a mim mesma. Porque como eu já tinha uma referência porque eu gostava, então eu buscava inspirações. As mulheres que eu admirava na minha cidade, as mulheres que eu admirava no meu primeiro emprego, comecei a adquirir o meu estilo próprio, né? O meu estilo, busquei, era aquele, era clássico na época, eu era muito nova, mas eu me vestia como as mulheres mais velhas, porque eu achava muito elegante a roupa das mulheres mais velhas. Então eu aparentava mais idade até pela roupa que eu vestia. Então eu comecei por mim e acabei atraindo a atenção das minhas amigas pela forma que eu me vestia. E eu buscava minha inspiração em revistas, eu assinava muita revista, nossa, não tinha uma revista da Abril que eu não assinasse. Saía uma revista nova, eu assinava, saía uma revista nova, eu assinava, porque eu queria saber tudo. De ideias ali para as minhas amigas e como sugestão mesmo, de isso aqui combina com isso combina com aquilo, esse não combina. Então começou a surgir assim naturalmente, e para mim a minha referência era eu mesma, então eu gostava de me destacar. Eu tinha o hábito de desenhar minha roupa, né? Eu sou uma artista, né? Carpe, pinta a tela, pinta a casa e desenha ainda. Eu desenhava e quem fazia a tinta. Eu não conheço uma costureira de mão cheia como ela, porque ela copia com muita classe mesmo, os detalhes do corte, da costura, é profissional. Então ela costurou muita roupa para mim, eu desenhei muita coisa, foi muito bacana. Então eu vim, né, para Carana, aluguei uma casa e eu fui tentando me ajustar, comecei a procurar emprego, mas eu estava perdida, totalmente perdida, parece que não tinha mais um caminho para mim, porque o que eu sabia fazer era só escritório, não tinha outra coisa, eu não tinha me formado em faculdade nenhuma, eu fiz um curso técnico de contabilidade, né, nesse decorrer da minha vida aí, e uma pessoa que eu conheço, minha ex-cunhada, arrumou uma entrevista de emprego para mim. É em tal lugar, a empresa chama tal, não tem o endereço da rua certinho, você vai ter que procurar. Lá vai eu, né? Peguei um dia, chovendo, que nossa senhora! E aí eu dou de cara com a empresa da Elaine. Cheguei lá, lembro como fosse hoje, pingando, igual um pinto molhado, igual um pintinho molhado mesmo. Fiquei muito incomodada, eu estava muito incomodada porque eu estava molhada, né? Como uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego? Na chuva, molhada, né? Logo eu ainda, que era sempre muito vaidosa e preocupada com a minha imagem, falei, bom, mas seja o que Deus quiser, né? E a Elaine me chamou para fazer a entrevista. Ela foi a minha salvação naquela época. Eu disse a uma amiga um tempo atrás que ela estava procurando trabalho, falei, vai lá na Elaine. A Elaine estava precisando esses dias, até ela me chamou, só que eu estava trabalhando e não fui. Eu disse assim, olha, vai, que a Elaine é o anjo da guarda. Ela foi o anjo da guarda na minha vida e ela pode ser o seu. Então foi isso, a Elaine foi o meu anjo da guarda naquela época, porque ela me acolheu no momento mais difícil da minha vida. Eu estava sem emprego, estava sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma de vida, tinha acabado de sair de uma depressão, não queria voltar de jeito nenhum, mas a gente sempre carrega resquícios, né? Mas eu lutava para não cair naquele mundinho de novo. Então ela me acolheu muito mesmo. Eu me lembro que eu chorei, eu fui embora chorando e por muitos dias eu vinha, acho que eu não sei se eu contei isso para ela, mas eu vinha trabalhar chorando e voltava trabalhando todo santo dia. Foi por um longo prazo assim.
Então eu já estava sozinha com os meus filhos e eu deixava meu filho na escola e descia trabalhar. E a minha primeira consultoria de estilo foi ali. Não sei em que momento ela percebeu que isso era possível, mas acredito que nas conversas do dia a dia, na normalidade do dia a dia, eu devo ter dito sobre, e ela confiou na minha intuição, né, na minha desenvoltura sobre isso. Ela ia fazer uma viagem com a família para a praia e falou assim: vamos comigo fazer compras? Porque daí você me ajuda a escolher, eram 4 crianças, a gente compra as coisas certas. A gente foi. Aí saímos para a cidade no sábado lá de manhã e chegamos numa loja, pegamos assim, fizemos um arrastão. O que fica bom para você, o que fica bom para você, o que fica bom para você. Cada um pegou aquele punhado de coisa e foi para um gabinetinho assim de vestuário, né? Aí vinha, é uma coisa que eu lembro até hoje: Jô, isso aqui tá bom, Jô, isso aqui ficou bom, Jô, isso aqui serviu. Não, isso aqui não, ou isso aqui sim, né? Então, foi a primeira consultoria real que eu fiz, espontânea mesmo, porque a Elaine teve esse feeling. É a pessoa que teve esse feeling hoje, né? É a pessoa responsável por eu estar desenvolvendo esse novo projeto. Foi a pessoa que me incentivou realmente, acredito eu, por algum momento lá atrás. E ela é responsável por isso hoje. Então a Elaine foi a primeira pessoa que eu prestei uma consultoria real, né? Uma consultoria real mesmo. E ela acreditou totalmente no meu bom senso, no meu gosto. Ela aceitou. Claro que de acordo com o que ela gosta, né? A gente tem que pensar de acordo com o que a pessoa gosta e adaptar melhor para não ficar ruim, porque às vezes a pessoa não entende e acha que tá bom, e tá tudo bem, né? A pessoa não entende da forma que eu entendo, da forma que eu vejo que fica bonito para ela, porque eu procuro avaliar tudo que ela tem de potencial, o que ela tem de bonito no corpo, o que ela tem para ressaltar. E com certeza o resultado dela é a minha satisfação, então eu quero que ela esteja bem vestida. E nós fizemos essa consultoria pela primeira vez, foi muito bacana. Aí eu saí da empresa por um fato de saúde, me tratei e hoje estou aqui com a Elaine novamente, já há algum tempo. Voltei para casa, né, da onde eu vim, de Apucarana, vim para cá, continuo agora. E estamos aí desenvolvendo esse projeto. Nesse tempo todo eu consegui fazer essas mentorias, mas para amigas, para minha irmã mais velha, que hoje ela se veste de acordo com o que eu sugiro também. Então eu dou as minhas dicas para minha irmã mais velha hoje, que é outra pessoa que gosta das minhas dicas. Tenho amigas que me pedem opinião, sempre naquela questão do palpite, né? Como eu disse agora há pouco, palpite. E gostava de fazer isso de forma gratuita. E faço de forma gratuita, de forma natural mesmo, porque eu gosto de ver as pessoas arrumadas, bem vestidas, se sentindo bem, estando bem, a autoestima elevada, porque não tem quem não fique bem com a autoestima elevada. Agora que você já sabe quem eu sou, já conhece um pouco mais sobre mim, eu estou aqui para te ajudar. Se precisar, me chama, quero ser sua palpiteira, viu? Te dar dicas, manda um WhatsApp, comenta lá nas minhas publicações, me segue aí, que agora vai ter coisa boa, vai ter novidade, muita coisa, vem muita coisa boa por aí, muito palpite. E eu vou te dizer, viu? De gente real, do mundo real, coisas que você vai conseguir fazer com o que você tem, sem se preocupar com o investimento no guarda-roupa. O que você tem vai conseguir montar a sua personalidade. O que eu posso te garantir é que você vai conseguir se vestir bem com o que você tem no seu guarda-roupa. Isso com certeza. Não adianta, não precisa se preocupar, será que eu errei tudo? Não. Tudo que você tem lá, eu posso te garantir. É possível usar, é possível adaptar, é possível montar um look bacana. A gente consegue fazer uma melhoria assim, de 90% no mínimo com o que você tem lá dentro. Isso eu posso te garantir, só fazendo a composição correta. Ao longo da vida aí você vai aprender aí a comprar as coisas certas, fazer aquelas compras assertivas que eu falei. Uma peça que você não tem, que é uma peça básica, clássica, que combina com vários looks, que vai dar certo para montar muita coisa, para fazer, porque às vezes uma peça você compõe até 5 looks. Você vai conseguir comprar as peças coringas do seu guarda-roupa, sabe aquelas peças-chave, aquelas peças ninja, que vai ser o top, assim, nossa, essa peça eu posso usar muitas vezes. Essas são compras boas, compras assertivas. Eu costumo dizer que é investimento. Meu filho brinca comigo, desde quando roupa é investimento? Eu falo, pra gente que compra é assim.
Pra gente que gosta de compor looks bonitos, uma roupa boa, uma peça, ela compõe tanto look que ela se torna um investimento. Por quê? Ela te poupa comprar várias peças repetidas ou outras peças para combinar com um look. Então, eu vou te ensinar coisinhas simples, simples mesmo com o que você tem, para adaptar o seu corpo, para evidenciar o que você tem de melhor, para esconder aquilo que você não gosta, para valorizar, para te trazer autoestima, seja você do lar, seja você da área de trabalho que for, mesmo que você use no dia a dia a roupa básica do seu trabalho, mas eu sei que no dia que você tem a sua vida social, né? Você gosta de se vestir bem, gosta de estar bem, você tem roupa para tudo lá dentro. Vai ter muito assunto para você. Vai ter de gata borralheira a Cinderela, vestida para matar, roupinha de findes, a Cinderela vai ao baile. Vai ter também um quadro muito legal que é: eu vou entregar a chave do baú da Cinderela para você. Você vai descobrir tesouros aqui. No seu guarda-roupa tem coisa que você nem imagina, que funciona e que funciona bem. E eu tô aqui para isso, para te ajudar a se conhecer melhor, a resgatar aquele pedacinho que às vezes você perdeu da tua personalidade e trazer para a sua vida real, recuperando, restaurando o seu amor próprio, trazendo autoestima, vontade de se vestir bem, vontade de se apresentar bem, porque o meu objetivo é esse. Realmente fazer você se sentir bem com o que você tem. Porque é um prazer tão grande quando eu vejo uma pessoa feliz porque está bem vestida, porque se vestiu com o que ela tem e ficou bonita. Não tem preço. Isso é assim de um valor imenso. O que eu posso dizer é que você pode ter certeza. Às vezes a sua beleza está escondida. Às vezes você pensa: será que isso fica bom em mim? Será que isso vai ficar legal? Pode ter certeza que sim. Porque a gente vai se escondendo às vezes atrás mesmo de uma roupa, porque não sabe colocar, não sabe compor. E às vezes, como eu disse, às vezes não, sempre é só uma escolha errada ali no look, porque a beleza todos nós temos, ela não foi revelada às vezes, ou está escondidinha ou mal revelada. Você pode se surpreender com a mulher maravilhosa que tem aí dentro de você, eu te garanto isso. Que por trás dessa gata borralheira aí tem uma Cinderela, porque atrás dessa gata borralheira aqui tem uma também. Tem dias que essa Cinderela vira gata borralheira, viu? Oh, se tem! Tá tudo bem, porque eu sou como você. Então tem dias que eu não tô afim de ser Cinderela. Tem dias que eu quero ser a gata borralheira mesmo e digo: não quero nem saber. Ninguém vai me ver, eu vou ficar assim mesmo e pronto. E tá tudo bem. Vamos buscar isso aí que está escondido em você, vamos resgatar o teu estilo, vamos buscar ele se você não tem. Se você perdeu ele no caminho, vamos buscar de volta. E outra coisa, ao passar dos anos a gente vai se adaptando a novas rotinas, a novo emprego, a uma nova vida social, porque a vida é de ciclos. Então, conforme você muda, normalmente o seu jeito muda também. É muito raro um estilo único. Aí eu sou assim, eu vou continuar assim, não. A gente muda porque a gente precisa se adaptar ao ambiente que a gente está. Por isso que é importante saber conhecer as peças, conhecer o que se tem para se vestir bem em qualquer ambiente. Porque quando você tem noção e discernimento do que fica bom aqui, fica bom ali, você tem um guarda-roupa completo. Que eu vou numa festa, eu não vou vestir aquela roupa que eu gosto de uma balada. Eu vou para uma festa, eu não vou com aquela roupa que eu vou no parque e vice-versa. Eu não vou ao parque com a mesma roupa que eu vou à festa. Claro que existem algumas peças que são coringas que vão do parque à festa. Mas a gente vai falar mais sobre isso, você vai ver bastante coisa aí, tem bastante dica com várias peças funcionais, que é o que eu disse. As peças funcionais, elas vão do jardim a uma festa. E uma coisa muito importante que é bom você saber, que não é dinheiro que você precisa ter para se vestir bem, é realmente noção, discernimento e bom gosto. A gente consegue se vestir bem com bem pouquinho, viu? Eu vou fazer uma visitinha um dia desses no brechó. Você vai ver, vai ter peça lá que dá para resgatar e usar muito, viu? Porque a gente consegue se vestir bem gastando pouco, tá? Gastando pouco com peças certas, vai dar tudo certo, você vai ficar uma princesa, a Cinderela. Um beijo e até mais.